Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo, o devido processo legal na Bíblia. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a resposta à acusação. Dentro da linha do tempo, a resposta à acusação vem antes da audiência de instrução e julgamento. Portanto, dentro desse tema nós vamos falar sobre a essencialidade da figura do advogado, tanto no processo penal brasileiro, quanto no devido processo legal na Bíblia. E vamos iniciar mostrando o que está escrito a respeito do advogado na Bíblia. Diz assim em João capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja que não há espaço para outro advogado. Dá o nome do advogado e ainda dá a característica dele, o justo. Então não adianta choro, nem vela, nem promessa, nem outro ser no céu, na terra ou embaixo da terra, pelo qual nós devamos invocar para ser salvo ou perdoado. A esse respeito, ainda sobre a essencialidade de Jesus como advogado, veja o que está escrito em João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja o que eu estou falando sobre essencialidade. No passo que a resposta à acusação no processo penal brasileiro não é válida, apresentada por outro tipo de profissional ou pelo mesmo ou próprio réu, não é possível chegar diante de um juiz e apresentar a resposta escrita se não for por advogado, à luz do que prescreve a legislação brasileira. Sobre essa essencialidade do advogado no devido processo legal, terreno, ele começa no artigo 133, que diz assim: o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Veja que a essencialidade na lei brasileira ela é clara, dando conta de que é indispensável o advogado. E temos também, ainda na Constituição Federal, o artigo 134, que fala sobre a defensoria pública, o direito de defesa gratuito. Veja o que está escrito no artigo 134 da Constituição Federal. A defensoria pública é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados na forma do artigo 5º, inciso 74. Veja que temos ainda essa particularidade de que o advogado, dentro do processo, independente de ser pobre ou rico, todos temos direito a um advogado. E essa gratuidade a gente consegue verificar, constatar até mesmo na Bíblia Sagrada. Porque Jesus ele diz assim em Efésios 2,8. Aliás, o apóstolo Paulo escreveu assim em Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação ela é gratuita. E se a figura do advogado é essencial, abrange isso também. O Senhor Jesus ele morreu, sacrificou-se na cruz por todos. Por que isso? Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Portanto, aquele que pecar, esse pecado deve ser pago com a morte. Aí cabe ao réu decidir durante a vida, desde o dia em que foi recebida a denúncia, ou seja, a consciência do seu pecado, que recebeu a citação através do evangelista, que agora tem a oportunidade de, até mediante o advogado,
esclarecer quais foram as leis transgredidas, quais foram as iniquidades cometidas e qual foi a pena combinada, senão a morte a todas elas. Então, a única forma de defesa é através do advogado Jesus Cristo, no devido processo legal na Bíblia. E isso é mediante a fé. A salvação ela será dada a todo aquele que invocar o nome do Senhor, porque segundo as Escrituras, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que Senhor é esse? Jesus Cristo, o único advogado. Nós ainda, a respeito dessa questão de comparecer ante ao tribunal para responder sobre os nossos delitos e pecados, há uma outra testemunha que eu tenho falado muito nos vídeos anteriores sobre o céu e a terra como testemunha, tanto de acusação como de defesa. Mas veja o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, o comparecimento perante o tribunal de Cristo é inevitável. Agora, por que, crendo que iremos comparecer ante o tribunal de Cristo, por que não comparecer com uma testemunha e de preferência fiel? Veja o que está escrito em Apocalipse 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou em seu sangue, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Já sabemos que o salário do pecado é a morte, através do que está escrito em Romanos 6, 23. Temos que lembrar também que, independente de você crer ou não, tanto que se refere ao devido processo penal brasileiro ou ao devido processo legal na Bíblia, está escrito e cravados nas leis e simplesmente elas têm que ser cumpridas, independente de ignorância, desconhecimento, de qualquer forma. Então, nós temos um acusador, no tribunal tem a figura do acusador, que é o promotor de justiça, que apresenta a denúncia ao juiz, né? Não aqui comparando nossos promotores com Satanás, mas nós estamos verificando aqui as similaridades nos dois ramos de julgamento, tanto terreno como o celestial. Tem um texto que diz assim lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus, e o poder de seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava dia e de noite. Satanás ele nos acusa, melhor dizendo, dia e noite. Ele nos acusa baseado em quê? Você acha que ele te acusa baseado no que tu faz ou deixa de fazer? Ou ele te acusa baseado na palavra de Deus, que é a lei, a única que importa? Nós não seremos julgados pelo diabo. O diabo simplesmente ele acusa baseado numa lei, e a lei de Deus. Por que Deus simplesmente não revoga aquilo que ele disse por amor de nós? Porque ele disse pela sua própria palavra que passa o céu e a terra, mas a sua palavra não passa, e ele não revogará as suas leis, até porque ela é justa e incontestável. Quando Deus diz que o salário do pecado é a morte, significa que ela vai ser pago sim pela morte, ou pela sua, que é o pecador, ou pelo preço pago por ele na cruz do Calvário. Então, quer você creia ou não, o salário do pecado é a morte e vai ser pago sim. Se você invocar o sangue de Jesus Cristo, que te perdoa de todo o pecado, por tudo quanto nós já falamos anteriormente, ou você paga com a tua alma o pecado, o justo preço pelo teu pecado.
Com relação a preço, a gente lembra também dos institutos de fiança, né, já que a gente está tratando de similaridades. A fiança está lá, depois, a partir do artigo 322 até acho que o 350 fala sobre fianças, salvo engano. Mas a fiança, quem pode pagar fiança por uma alma? A Bíblia diz sistematicamente que o valor de uma alma excede o valor do mundo inteiro. Então, quem poderia pagar o preço de uma alma? O preço de uma alma só foi possível o pagamento através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então, constitua esse advogado único que pode te salvar e perdoar todos os teus pecados. A Bíblia diz, mais uma vez eu vou referir o que está escrito em Hebreus 9, 27. Diz que ao homem está ordenado morrer uma única vez, e após a morte segue-se o juízo. Ao contrário do que muito leigo pensa, né, e nós, operadores do direito, temos o privilégio de conhecer a diferença do que é processo, julgamento, sentença e execução. A Bíblia diz então em Hebreus 9, 27 que após a morte segue-se o juízo. O que isso significa, operador de direito? Significa que o nosso processo está em curso e que no dia da morte apenas é lido a leitura, é feita a leitura da sentença. Então, esse estudo ele tem como objetivo não só evangelizar os operadores do direito, como fazer com que esses operadores do direito também preguem o Evangelho, porque tem melhores condições de explicar a diferença de todos esses institutos que nós conhecemos. Deus te abençoe. Próximo vídeo nós vamos falar sobre a audiência de instrução e julgamento.